realidade que é humana, mas porém também uma dimensão espiritual que compõe um único ser humano. Tendo posto isso, a gente avança para o seguinte ponto. Nós trazemos dentro de nós uma luta. Por quê? Porque se o Espírito que habita em nós, que age em nós, a vida de Deus em nós, nos quer levar por um caminho bom, nós fomos, por causa do pecado original, inclinados ao pecado. Trazemos em nós, diz Santo Agostinho, a concupiscência da carne, uma inclinação, uma fome de pecado por causa do pecado original. Então em nós há uma luta, e São Paulo explica isso no versículo 17, final do versículo 17, dizendo, aliás, todo o versículo 17, os desejos da carne, ou seja, essa carne contaminada pelo pecado, eles se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. E termina dizendo, é por isso que não fazeis o que quererias. Lá no capítulo 7 de Romanos, São Paulo diz, em mim há uma luta, o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria fazer acabo fazendo. Ou seja, porque dentro de mim existe uma batalha, uma luta. Há uma inclinação por causa do pecado e dos desejos do pecado, há uma tendência de querer fazer o mal, e veja como que a maldade acaba estando presente no coração das crianças. Um irmão nosso dizia esses dias, uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, de repente quer bater na irmã, quer bater no coleguinha. Ela ainda não tem consciência do que é pecado, não sabe nada disso, mas a maldade, por causa do pecado original, leva a pessoa, leva a criança a praticar a maldade, sem intenção. Ela não vai ser condenada por causa disso, mas veja, ela está contaminada. Há um desejo interno, que nós somos vítimas em um primeiro momento, depois nós somos coniventes, e daí nós passamos também a ser responsáveis pelo pecado, mas há em nós uma luta, um desejo de pecar. Por isso precisamos lutar, mas não estamos abandonados a esse desejo. Deus derramou sobre nós o seu Espírito, sobretudo e primeiro, obviamente, por causa do sacramento, e agora pela experiência de efusão contínua do Espírito, nós temos em nós vibrante, vivo, ardente dentro de nós, a força do Espírito que nos faz lutar contra as obras, os desejos da carne. E essa luta, ela não termina. Essa luta vai por toda a nossa vida. Você vai ter que lutar contra as inclinações do pecado, os desejos da carne, por toda a sua vida. E lutar sozinho não adianta, por isso vem a graça do Espírito. Pois bem, São Paulo diz, é por isso que às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. É por isso que às vezes eu não quero fazer o mal e de repente já cometi o mal, então eu tenho que ir me confessar e levantar a cabeça e retomar o caminho. A realidade nossa é uma realidade de luta. Então quando você vê alguém já andando sobre as nuvens, já se considerando o santo perfeito, você começa a desconfiar, porque essa pessoa está enganada. São Paulo diz, aquele que está de pé, veja que não caia, porque se nós vacilarmos, se nós não vigiarmos, nós vamos cair. É preciso estar acordado, porque estamos em um combate espiritual. São Paulo está escrevendo, portanto, aos Gálatas, e está explicando primeiro isso, que em mim, ele diz, há duas leis, né? Tanto o texto de Gálatas quanto Romanos, ele trata disso. Tem duas leis, uma que quer me levar para o pecado e a outra que quer me levar para a santidade, para a perfeição. É preciso, portanto, agora compreender o equilíbrio que São Paulo quer dar. Ele diz, nós temos que vencer o pecado. Olha para o nome que está aí no seu crachá, de repente coincide com o seu. Coincide? E diga para esse nome que está aí, Rogério, é o seu, não o meu. Você precisa lutar contra o pecado.
nós temos que autoafirmar o tempo inteiro que nós estamos numa luta, para a gente não se enganar. Agora, o problema primeiro dos Gálatas era um problema de divisão nessa luta entre espírito e carne, uma luta contra o pecado. Eles estão divididos interiormente, veja, não é uma divisão na comunidade, é uma divisão que acontece no interior do ser humano, no interior do coração. Eu disse os Gálatas estavam assim, e será que os carismáticos também estão? Pergunto para os sermões, será que nós estamos assim também? Será que também temos essa luta? Será que também temos essa batalha? Mas esse povo aqui é batizado no Espírito Santo, será que também vive essa luta? Mas esse povo aqui também já não é um povo convertido? Irmãos, embora sejamos batizados no Espírito, embora já em um processo de conversão, essa luta permanece em nós. A primeira parte do texto, São Paulo está preocupado com esse aspecto. A segunda parte do texto, sutilmente, São Paulo entra em uma nova característica. Olha de novo o versículo 25 agora, por favor. Ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. O que mudou agora no discurso de Paulo? Mudou, presta atenção nisso, é muito importante. Mudou o objetivo da onde ele quer chegar. Em um primeiro momento ele falava de antíteses, de contrários, ou você vive aqui ou vive ali. Agora ele não está falando de antíteses, mas ele está falando de incoerência. Incoerência é você dizer uma coisa e fazer outra coisa. Você dizer eu sou batizado no Espírito Santo, mas não viver de acordo com isso que você professa. Incoerência é você dizer eu vou para tal lugar hoje à tarde, e no final da tarde você não ir para aquele lugar. Veja, não é mais um contrário, não é mais uma antítese, mas é uma incoerência entre o discurso e a prática. E sobretudo esse tema é importante para nós, porque fala de dois temas que não estão contrários, mas que às vezes encontra-se de modo incoerente na nossa vida, sobretudo católica. O tema que é o tema da vida no Espírito. Quando nós falamos em vida no Espírito, o que nós estamos pensando? Sobretudo nós carismáticos. Nós falamos em vida no Espírito, logo vem de você com os olhos fechados, rezando em línguas, e você pedindo fogo do Espírito, e já em êxtase, e alguém sendo já recebendo um repouso no Espírito, e a gente diz, olha que vida no Espírito lindo, e outro tem um dom do milagre, e a gente vê milagres acontecendo, e tudo isso a gente pensa, essa é a vida no Espírito. Mas será que é isso a vida do Espírito? Ou será que se resume a isso, porque também são elementos da vida no Espírito, mas se resume a isso? Será que a vida no Espírito é uma vida apenas de carismas? Será que a vida no Espírito se resume a uma dimensão mística? Será que a vida no Espírito se resume a uma ideia de contemplação continuada, de adoração, de êxtase, de arrebatamentos? Será que é isso que São Paulo tem em mente quando fala se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nós somos conduzidos pelo Espírito? Será que ele está pensando nessa dimensão tão somente carismática? É óbvio que ele está pensando. Ele escreve aos Coríntios, ele sabe da dimensão carismática. É ele que faz a teologia dos carismas. Ele sabe o que diz sobre vida no Espírito, mas para Paulo, vida no Espírito não está distanciada, separada da realidade humana, do agir humano. Por isso ele usa dois verbos, né? Se vivemos pelo Espírito, então devemos andar, ou seja, agir de acordo com o Espírito. Vida no Espírito não é uma ideia substantivada, uma ideia apenas conceitual, uma ideia teológica. Vida no Espírito. Quantos livros sobre vida no Espírito a gente tem na Renovação Carismática? Quantas pregações sobre vida no Espírito? Quanta fundamentação sobre o tema da vida no Espírito?
Mas a ideia da vida no Espírito não é só um conceito teológico, não é só um plano espiritual. Para São Paulo, vida no Espírito significa, na prática, agir sendo movido pelo Espírito. Andar, fazer as coisas, reagir diante da realidade humana, como quem é conduzido pelo Espírito. E daí a gente chega no ponto que a gente precisa. Porque quando eu vou pregar, então eu me ajoelho e a comunidade reza, e eu já rezei antes também, mas a comunidade reza para que eu possa pregar no poder do Espírito. Ou seja, eu possa agir no poder do Espírito. São Paulo dizia isso: quando eu estive com vós, ó Coríntios, né? Ele dizia: eu não fui aí com o poder da minha persuasão de palavras, mas a minha pregação era antes uma demonstração do poder do Espírito. Então logo a gente pensa, andar ou agir no Espírito significa pregar na unção, pular, gritar e com força anunciar e as pessoas se converterem. Claro que é, mas também não se resume a uma pregação, não se resume a ministrar uma canção aqui ou no grupo de oração e dizer: veja como estamos agindo no Espírito. Não se resume a isso. O andar no Espírito nos leva a uma dimensão muito mais poderosa, muito mais concreta até, eu poderia dizer. Porque o que acontece? Às vezes parece que nós vivemos, e aí sim, uma duplicidade de vida. A pessoa no grupo de oração, na comunidade, no ministério dela, ela age no Espírito, e é evidente, porque quando ela prega, quando fala, quando coordena, quando intercede, Deus age, milagres acontecem, o lugar treme, desce fogo do céu e todo mundo diz: olha como que age. Mas quando volta para casa, quando vai para a empresa, quando está na escola, quando está na rua, é outra pessoa. E aí sim nós temos uma duplicidade de vida. Viver no Espírito significa andar no Espírito. O que nós temos visto? Uma distinção de comportamentos. Um comportamento na igreja, eu estou falando para nós carismáticos, um comportamento que a gente até parece com santos de altar. Levanta o braço, inclina a cabeça, fecha os olhos. E que bonito que é ver os carismáticos, os nossos irmãos e nós mesmos. A gente bate forte para depois lembrar como foi bonito aquela expressão que fizemos de oração. A gente fica admirado quando olha para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha que na igreja é uma maravilha, que no grupo de oração tem se demonstrado. Quando você vai falar com uma pessoa, você fala e ela ainda diz: não, louvado seja Deus, é isso mesmo, irmãozinho. Mas quando chega em casa que o pai fala alguma coisa: o que o senhor está dizendo? Uma duplicidade de comportamento. Se comporta de um modo na igreja. Eu lembro do Luizinho uma vez contando essa história. Disse que uma esposa uma vez disse que ia entrar na igreja com um colchão, porque queria que o esposo, ela queria morar, queria dormir na igreja, porque o esposo na igreja era tão bom, e tudo dava certo quando estava na igreja, ele era tão calmo, tão tranquilo, ele era maravilhoso, mas quando voltava para casa, era terrível. Então fazia o seguinte: vou mudar para a igreja e morar na igreja, porque quem sabe o meu esposo se comporta dessa maneira sempre. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que é um momento de profunda incoerência entre a vida no Espírito, o que sugere a vida no Espírito, e as nossas ações do dia a dia. É um irmão que diz assim, que nós estamos desconectados. Eu partilhava isso com o Juliano ontem. Estamos desconectados com a realidade. A gente vive em um plano espiritual tão bonito, tão lindo, mas na prática nós não vivemos aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que deveríamos fazer. Vou explicar em alguns detalhes essa duplicidade ou essa incoerência entre a vida espiritual e a vida prática, objetiva. Você
fala para a pessoa o seguinte: você sabe que nós temos um problema na língua portuguesa, a gente comentava isso ontem à noite ainda também, que é um problema de gerúndio. Já ouviram falar de gerúndio? Lembra da escola quando você estudava? O Senhor está mostrando que muitas pessoas precisam de cura porque não conseguiam tirar notas boas em gerúndio. Brincadeira. Mas não lembra o que é um gerúndio? Gerúndio é uma ideia na língua portuguesa que